A gente se vê por aqui. Amanhã, as emoções de Brava Gente. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Pessoas especiais merecem destaque. Ser cliente Bank Boston é apenas uma consequência. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. O consumidor queria mais, mas a reunião da Câmara de Gestão da Crise de Energia com representantes dos órgãos de defesa do consumidor ficou só no que estava anunciado. O governo vai rever as medidas que atropelam o Código do Consumidor, mas não vai mexer nas sobretaxas nem no corte de fornecimento. Ou seja, a reunião não acaba com os questionamentos na Justiça. E você vai ver também no Jornal da Globo. Uma fria! A indústria de alimentos congelados diz que não consegue economizar energia e teme que o consumidor troque os produtos congelados pelos enlatados. Exército contra a polícia. Termina o prazo para a rendição dos PMs grevistas no Tocantins. As tropas federais estão prontas para agir. E que revelações o senador Antônio Carlos Magalhães está guardando para o discurso de renúncia? Você vai ver agora no Jornal da Globo. Não tem negócio. O governo não abre mão da sobretaxa e do corte de energia, pelo menos por enquanto. Mudam apenas os pontos da medida provisória que atropelam o Código de Defesa do Consumidor. A repórter Verusca Donato acompanhou a reunião entre a Câmara de Gestão da Crise de Energia, o Ministério Público e os Institutos de Defesa do Consumidor. Verusca, se não tiver mais conversa com o governo, os órgãos de defesa do consumidor podem ir para a Justiça contra a sobretaxa e os cortes de energia? Podem sim, Ana Paula. Os representantes dos consumidores vão continuar brigando contra a sobretaxa e os cortes de energia. Eles dizem que as duas medidas são inconstitucionais e que se o governo não ceder, o caminho vai ser recorrer à Justiça. O grupo volta a Brasília para discutir o assunto. Certo, por enquanto, é que o Código de Defesa do Consumidor vai ser preservado. Com isso, os consumidores residenciais vão ter de volta o direito de reclamar na Justiça contra erros das distribuidoras de energia, como no caso de um eletrodoméstico queimar durante um corte de fornecimento. Eles chegaram dispostos a enfrentar o governo. Representantes de entidades de defesa do consumidor brigam contra a medida provisória do racionamento. O principal alvo é o artigo 25. O texto torna sem efeito o Código de Defesa do Consumidor em ações na Justiça contra o racionamento. O que nós, que somos das entidades de defesa do consumidor, pretendemos é que esse artigo seja simplesmente suspenso. O presidente Fernando Henrique cancelou uma viagem ao Rio de Janeiro e, na reunião, manteve a promessa. Vai rever a medida provisória, mas, por enquanto, só o artigo que altera o Código de Defesa do Consumidor. É o intuito de mudar, de encontrar um texto adequado que atinja o que se mostra habilitado a atingir os objetivos, mas que não cause esse tumulto e essa rejeição já manifestada. O Código de Defesa do Consumidor vai permanecer como estava, incólume. Quero ver essa notícia publicada efetivamente no Diário Oficial para estar afirmando que ela é real, efetiva e concreta. A briga contra a medida provisória continua. O Ministério Público e o Instituto de Defesa do Consumidor insistem. A sobretaxa e os cortes de energia violam a Constituição. O governo prometeu, sim, que vai continuar dialogando com as entidades que representam o consumidor. Abertos a conversar e buscar soluções que interessem a todos. O racionamento de energia no setor de alimentos faz a indústria rever as metas de crescimento. E a queda na produção pode afetar outro segmento da economia que parecia menos vulnerável à crise energética, a agricultura. Veja na reportagem de Joaquim de Carvalho. As fábricas que precisam do calor para processar os alimentos e do frio para conservá-los alegam que não tem como reduzir o consumo de energia sem reduzir a produção e as vendas do varejo. Para se adequar às metas de racionamento, o setor, que exporta 35% do que produz, planeja reduzir também a compra de matéria-prima dos agricultores e pecuaristas. Resultado, o crescimento de 4